Então a cabeça dele começou a inchar. Tanto é que hoje ele não tem osso daqui até aqui, assim, ó. Nossa. Meu Ele tem um Deus. topetão assim, mas não tem osso. Foi Olha tirando, só. tirando e ficou sem. Meus irmãos, esse é um dos testemunhos mais impactantes da internet. Testemunho do canal Idealmente Podcast. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo no link que está na descrição desse vídeo. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final e seja impactado. Eu sou irmão do Gabriel Guedes, que é cantor e tal. E eu tava com ele, a gente tem 2 anos de diferença. E a gente tava ali brincando, brigando, eu nem lembro o que a gente tava fazendo. Eu fui dar um croque na cabeça dele. Eita. E ele tava me enchendo a paciência. Vai pra lá e Coisa pá. de irmão, né? Quando eu dei um croque assim na cabeça dele, minha mão doeu muito na hora. E aí eu parei ali e naquele momento eu senti uma dor muito forte. Ele caiu no chão rindo, me zoando assim, né? Vai, tá. Aí meus pais chegaram, meus pais sempre fizeram um trabalho em rádio. Então a gente cresceu dentro de estúdio de rádio. Olha desde só. que a gente se conhece por gente, tá dentro de estúdio. Então, eles por muito tempo tiveram em algumas rádios, mas eles se firmaram mesmo na Musical FM. Olha só. Que Legal. bastante gente conhece. Agora acho que até vai parar a Musical, mas eles ficaram muitos anos lá e tal. Então a gente cresceu dentro, meus pais fazendo programa em rádio, a gente sozinho em casa, chegou da igreja, ia dormir ali. E aí quando eles chegaram da rádio eu não falei nada, né? Porque eu não ia falar que eu machuquei a mão batendo nele, né? Não ia dar muito certo. Chamar atenção. E no outro dia, quando eu fui tomar café de manhã pra ir pra escola, assim, quando eu fui levantar a xícara aqui, eu peguei assim pra levantar, a xícara caiu. E eu não aguentei. Eu falei, minha mão acho que deu alguma coisa meio assim. Aí fui pra escola, não consegui escrever nada. Ficou fraco. Falei, eita, alguma coisa deu ruim. E o dia Quebrou. inteiro aqui, o dia inteiro ruim. Chegou à noite, eu pedi pro irmão na igreja, falei, meu, me leva pro hospital. Olha Só pra ver o que aconteceu, porque acho que alguma coisa aconteceu. E aí eu avisei meu pai e minha mãe, deu um jeito na mão, o irmão vai me levar no hospital ali, tá? Beleza, tá? Eles foram pra rádio, como eles sempre iam, e eu fui pro hospital. Eu fui até no Nipo, aqui onde a gente tá, na Dutra. Aqui, o Nipo brasileiro. Eu cheguei lá, quando tiraram uma chapa, constatou que tava quebrado minha mão. Olha só. Nossa. E eu falei, nossa, mas isso é um croque, né? E aí isso foi um dia à noite, tipo uma quinta, quarta-feira à noite, o cara já marcou segunda-feira pra passar com o especialista de mão. E aí, na segunda-feira eu voltei, meus pais falaram, como você quebrou a mão? Eu falei, bati num negócio meio duro aí, né? Num coco duro aí, né? E quando eu voltei na segunda, o especialista de mão viu e falou, você tá com um tumor na mão. Olha só. Nossa. E eu falei, eita. E aí eu tava sozinho no hospital, e aí eu falei, e agora? Ele falou, você tem que ficar com gesso, depois fazer um tratamento, uma cirurgia e tal. E aí foi um susto pra mim, assim, né, do nada. E ele falou, você poderia ter quebrado a mão virando a chave numa maçaneta, você poderia ter Olha quebrado a mão só. pegando uma sacola, tá podre, assim, apodreceu tudo isso aqui, tá Nossa, completamente cara. Meu Deus do podre. céu. E provavelmente o tipo de tumor que você tem, ele nunca dá em número ímpar. Então você tem no mínimo mais um par, ou no mínimo mais 3, tem espalhado no seu corpo. É um tumor muito raro em pessoas jovens, né, em pessoa mais velha. Então a gente vai ter que examinar para ver onde tá o outro. Tem um outro tumor em algum lugar que você não descobriu ainda, tal. E eu fiquei bem assustado com tudo aquilo. E aí quando eu entrei eu fui até de ônibus pro hospital. Quando eu entrei para voltar para Guarulhos, eu tava no ônibus, eu comecei a orar, falei, caramba, será que minha vida vai acabar assim, né? Com 15 Olha anos, só. né? Tão novo, Já tô né? com câncer, assim, né? O que tá acontecendo? E eu fiz uma oração ali no ônibus. E eu creio muito nessa oração até hoje. Eu orei ali, pedindo pra Deus que se eu fosse curado, eu entregaria a minha vida literalmente pra Deus, assim. Eu não queria fazer mais nada que não fosse pro reino de Deus, assim. Então, até os 15 anos eu tinha até alguma ideia de querer fazer alguma coisa na vida, trabalhar. Dali pra frente eu falei, se eu sair dessa, assim, se eu for curado disso, eu vou viver pra obra, assim. Eu me entrego completamente pra obra, pro que precisar, eu quero ser relevante, eu quero ser lindo. útil. Onde o Senhor quiser me colocar, o que o Senhor quiser fazer, eu quero ser relevante pro Senhor nessa terra, assim. Eu não quero ser usado, porque muitas vezes a gente quer ser usado com bastante gente conhecendo, com reconhecimento, com glória. Eu falei, não, eu quero ser relevante, assim, eu quero ser Amém. importante, eu quero estar no lugar que ninguém quer estar, eu quero que o Senhor se alegre de mim, não que eu me alegre de mim mesmo, assim, eu quero ser usado, mas com relevância, assim, não com holofote. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença para Deus, assim, no reino. E aí, voltei para casa, avisei eles, e foi um processo bem complicado, porque eu não conseguia ficar com aquele gesso na mão, então vira e mexe, eu tava dormindo e dava um soco na parede sem querer e quebrava o Meu Deus gesso, do céu. ia tomar banho, colocava a sacolinha, enchia de água, Olha tinha que trocar só. o gesso, então não parava aquele gesso na minha mão.
Acho que passou uma semana, mais ou menos, a gente foi para uma agenda no Rio de Janeiro, meus pais foram ministrar lá, e quando acabou o culto, eu de gesso, fui inventar de entrar na praia com o filho do pastor lá da igreja. Olha. E aí, à noite, assim, eu fui tentar entrar na praia com a mão pra cima, e aí passou uma onda, vai o gesso pro espaço. Meu Deus. E eu lembro que nessa, a gente saiu dali, meu pai foi no hospital no Rio, falou, tira o gesso. Eu tirei o gesso, lavei toda a mão, e eu fui pro hospital falando, tô com uma dor na mão. Não contei nada. Falei, vamos ver o que outro médico fala, né? E era um hospital muito bom lá no Rio, e o médico olhou, e quando ele olhou, ele chamou meus pais e falou, olha, ele precisa operar urgente. Ele precisa ficar internado para operar, ele tem um tumor na mão e tal, e deu uma pressão assim, né, pelo que ele viu ali. Falei, então vocês saem daqui, vira à direita e vai fazer a papelada, ele tem que internar, tem que operar urgente e tal. Só. Esse virou câncer, pastor? Na época? Era um câncer, Era um câncer. E aí quando eu saí dali, meu pai falou, vira à esquerda, você não vai pôr mais gesso. Por quê? E aí é bom explicar isso assim, não que seja a regra, isso é uma coisa muito pessoal. Mas desde que isso tudo aconteceu, Deus já tinha mostrado para nós que havia um propósito nisso. Que isso era para um conserto, para Seu pai já te ministrava um aperfeiçoamento. Não era nem meu, assim, em si. Era alguma coisa que Deus queria de nós como família. Como todos ali. Algo que Deus estava querendo. Então, quando a gente saiu dali, meu pai falou, podia ser uma coisa natural, e a medicina tá aí para ajudar e tal, mas no nosso caso a gente sabe que é com Deus. Então a gente se achega a Deus ou não vai adiantar nada isso aí. A gente vai se achegar em Deus, você não põe nem gesso mais, vamos para casa. Olha só. E aí a gente começou a orar, e Deus começou a confirmar tudo aquilo, era uma posição nossa como família, assim, era como se fosse... Precisa acreditar em Deus, né? Como se fosse, mas no nosso caso ele era como se fosse um conserto de uma situação que Deus estava tentando nos convencer de uma renúncia em família, que pegava Olha muito só. assim e tal, e era um negócio bem complicado. Só Deus mesmo. E aí nisso a gente entendeu. E beleza. E aí eu fiquei sem gesso, minha mão parou de doer, e a vida tocou. Passou mais ou menos um ano, eu tava na igreja correndo lá de um lado pro outro, e eu bati essa mão num cano assim que tinha na parede da igreja, eu bati a mão assim numa coluna. Bati a mão, e quando eu bati, aí eu lembrei, né? Falei, nossa, aquela mão. E aí parei, falei, ai meu Deus. E aí já comecei a falar, minha mão pro hospital. Entrei no hospital correndo, entrei de cadeira de roda, de tanto que eu fiz alarde, assim, de pânico mesmo. Eu falei, pronto, agora já não coloquei gesso, já não aconteceu nada, ainda... Entrei de cadeira de roda fazendo o maior escarcéu no hospital. E aí, quando o médico olhou a radiografia ali, ele olhou assim e virou pra mim e falou, você não tem vergonha não, desse tamanho? E começou a me zoar ali. Eu falei, não, mas eu tenho. Na época eu lembrava, já faz uns 20 anos isso. Sim. Eu tenho tal coisa, eu sabia o nome do tumor lá, eu tenho tal coisa. Eu falei, não, você não tem nada. Eu falei, tenho, tá aqui. Ele falou, não, você não tem. Eu falei, não, mas tá aqui. Não, o que você tem aqui é que você quebrou essa mão e foi muito bem cicatrizada e não tem mais nada. Tem uma cicatriz de um osso quebrado, mas você não tem nada aí. Deus curou, né? Olha só. E eu falei, tenho. E meu pai entrou e falou, você não tem nada, você entendeu? Você tá curado. Eu falei, então não tem nada. E aí, desde lá, não tenho nada. Se vocês passam a mão aqui, ó. Passa a mão aqui, ó. Você até sente um carocinho aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Você sente um carocinho. É mesmo, ó, aqui, ó. Tá vendo? Que é onde o osso... Deixou a marca, né? E aí não tem mais nada. Eu não poderia fazer nada, assim. Virar a chave, tinha que fazer enxerto, não sei do que, fechar. Uma cirurgia bem complicada. E daí pra frente, eu me entreguei realmente a Jesus. Falei, então eu fiz Você foi se aprofundando cada vez mais. Eu fiz uma oração e em cima disso eu quero realmente seguir a Jesus. E aí eu tava, acho que no primeiro colegial na época, e aí acabou a escola, eu fui fazer teologia. Olha só. Então, já na escola você já começou a estudar ali? Já comecei a estudar. Se aprofundou mesmo. Já comecei a estudar. Aí fui fazer teologia, comecei numa faculdade presbiteriana. Depois eu fui para do pastor Enéas Tonini. Não sei se vocês conhecem, é Batista do Povo. A igreja dele é Batista do Povo. Acho que é um seminário lá no Pacaembu. Não e aí depois eu fiz lá também, que aí a presbiteriana foi meio complicado pra mim, assim, pela nossa base, pra uma presbiteriana. A gente é pentecostal, né? E você chega lá... quase que dá barulho, ruim, né? mas não deu muito ruim não, foi bom. Mas na Batista do Povo, que é pentecostal, tal, que é mais avivada... Temos assim, que respeitar cada um do seu cantinho, né? Aí eu me achei melhor, assim, mas foi bênção. E aí daí pra frente eu fiquei com isso no meu coração sobre ser relevante a Deus. Eu creio que esse é o primeiro momento que nos marcou bastante. O segundo, teve a experiência mesmo, que ali né? eu falei, eu quero Jesus, independente dos meus pais, independente da igreja, assim, local, do pessoal que eu gosto daqui, eu quero ter um encontro com Jesus, eu vou seguir Jesus. Oh, glória a Deus. E aí, nessa época que eu acabei a escola, tava fazendo faculdade, aconteceu uma outra situação com a gente que também quebrou a gente, assim, muito.
Meus pais sempre fizeram rádio e televisão, também faziam bastante. E aí em 2009, teve um dia que meu pai estava gravando um programa de televisão assim, e tinham bastante luzes, tipo essas aqui, só que eram aquelas luzes bem... Essa aqui não é tão quente, né? Aquelas quentes que queimava a mão, né? Olha Não era só. de LED, aquelas de bem forte. E aí quando ele tava gravando, ele acabou a gravação e falou, acho que a luz me deu dor de cabeça e não sei o quê, e foi meio assim, foi pra casa. Resumindo, ele ficou uma semana com dor de cabeça em casa, tomando tudo quanto era coisa, não resolvia, levou pro hospital. Chegou no hospital, ele foi diagnosticado com tumores na cabeça. E aí, assim, do nada, de uma semana pra outra, ele tava no hospital internado e ia ter que abrir a cabeça pra fazer cirurgia. E aí, pra gente, foi um negócio que mudou nossa vida, assim. E foi duas situações que me marcaram muito, foi a minha mão nisso e foi essa situação do meu pai. E hoje a gente vê que tudo isso Deus usou pra conseguir gerar em mim, gerar no Gabriel. Tudo que Deus tem feito através da nossa vida, eu creio que começou muito ali, assim, a entrega, o entender a dimensão do que é Deus, conhecer Deus, porque às vezes a gente fala de um Deus que cura, mas nunca passou por um processo de cura, isso. assim, né? Então ali a gente teve que passar na veia, assim, e aí ele fez a primeira cirurgia, voltou cego, e aí o médico falou, é sequela, não volta, ele tá cego. Foi fazer a segunda cirurgia, perdeu uma parte do movimento do corpo. Eu posso até errar, talvez, a ordem das cirurgias aqui, mas se eu não me engano é isso mesmo. Foi cego na primeira, a segunda ele voltou sem mexer uma parte do corpo. Olha E a só. gente ali no hospital, direto, nos corredores, louvando, orando, louvando, orando. Eu, Gabriel e minha mãe, louvando, orando, A louvando, orando, família, louvando, né, em orando. si. Até depois, se vocês quiserem, é legal vocês trazerem meus pais para contar esse testemunho aqui, que daí Glória a eles Deus, contam vamos marcar cheio de detalhes, né? Eu tô Sim, contando claro. por cima. Mas aí, a gente orando, até que a gente entrou na UTI e do nada meu pai já tava curado, assim. Deus tinha Olha curado só. ele, já tava enxergando, cortando Glória a a Deus. comida ali, comendo. E aí já estamos bem, vamos pra casa, encheu de pus de novo a cabeça dele, e aí começaram a descobrir que não era tumores, era abscesso de pus que dava na cabeça dele, né? Então a cabeça dele começou a inchar, tanto é que hoje ele não tem osso daqui até aqui, assim, ó. Nossa. Meu Deus. Ele tem um topetão assim, mas não tem osso. A gente foi Olha tirando, só. tirando e ficou sem. Então quando a cabeça dele inchava, ela inchava e parecia uma bola, que assim, ficava um negócio estufado pra fora, Sim. assim. Aí fazia a cirurgia e ele voltava murchinho. Olha só. Então enchia de pus e ninguém descobria de onde vinha esse pus. E aí fez a terceira cirurgia. Na terceira cirurgia o médico chama a gente e fala, olha, teve um problema. Nas outras duas ele teve sequela e não tem como a medicina explicar. Ele tá curado, aconteceu, mas Olha nessa só, ele teve cara. uma sequela que vai bagunçar a vida dele. Porque ele poderia estar cego, mas ele é pastor, ele poderia pregar. Ele poderia estar sem mexer um lado do corpo, mas ele poderia numa cadeira de roda pregar. Mas com essa sequela eu acabei com a vida dele. E aí o médico ainda deu a entender que foi alguma coisa que o médico fez assim. Falou, eu acabei, eu toquei em alguma coisa lá que eu esbarrei no lugar errado no Olha cérebro só. dele. Misericórdia. E eu acabei com ele. E a gente apavorado, falou, o que aconteceu, doutor? E ele falou, ele perdeu a fala. Ele faz barulho, mas ele não articula mais palavra. Meu Deus. E isso é irreversível também, a não ser que seja um milagre, ele não vai nunca mais falar. Misericórdia. E aí a gente, meio sem chão, assim, né? Entramos na UTI pra ver ele. E quando a gente entrou pra falar com ele, ele tava amarrado, porque ele tava muito nervoso, ele tentava falar, e só saía e não saía nada. Então ele nervoso, tentando falar e Meu não falava, Deus. amarraram Meu Deus, ele. desespero, né? É. E aí amarraram ele na cama, e quando a gente entrou, ele tava amarrado assim, ele viu a gente e começou a tentar e não articulava a palavra. E aí nisso a gente falou, vamos cantar, a gente tá até agora cantando, vamos cantar com a gente. Tenta fazer esse barulho virar uma Cantando melodia dentro de e entregar você, pra né? Deus, assim. Sim. E aí foi na UTI baixinho, eu, minha mãe, o Gabriel, cada um num lado ali no ouvido e começamos a cantar. O interessante é que toda vez que a gente entrava na UTI, pessoas da UTI inteira começavam a ser curadas. E Olha muitas só. vezes meu pai não era. É que eu tô contando Olha rápido, só. mas Sim, assim, quantas sim. vezes a gente entrava, louvava, e quando saía da visita, vinha alguém do outro lado, ó, quando vocês estavam cantando, e a gente cantava baixinho, né, pra não dar Presença de ruim. Deus entrava Começava no a lugar, curar, né? assim, pessoas Olha que só. estavam entregue à depressão voltavam, pessoa estava em coma, acordava, e muitas vezes meu pai não acordava, assim, no começo a gente até A gente não via, né, como é que Deus, como a gente, quando Deus quer tava que a gente fazendo, veja, né, a gente até ficou meio assim, de falar, poxa, mas ele aqui, E o povo curando, e o povo né? curando, e aqui, acerta aqui, ó, E a até, nossa visão não vê, até né? que Deus convenceu a gente que a gente estava sendo útil ali para levar cura, então, se tinham pessoas sendo curadas, o propósito estava Tinha um sendo propósito alcançado. maior, né? Então, ele ficasse em segundo plano, né, nesse aspecto. E a gente entendeu isso, começou a entrar para louvar, mas sabendo que Deus ia fazer coisa onde fosse ali. Olha só. E nessa a gente tava ali louvando e a gente começou a cantar no ouvido dele baixinho, e era baixinho, porque numa UTI você faz barulho, o pessoal te tira lá de dentro, né? A gente cantava bem baixinho.
Então o Gabriel de um lado, eu ali com ele, minha mãe do outro, e louvando na orelha dele ali. E quando a gente começava a cantar, minha mãe falou pra ele, vira a mão como se fosse adorar, em sinal de adoração. E ele tava amarrado aqui, ele virou aqui assim. E abriu a mão e minha mãe falou, começa a cantar, fazer o som da melodia com a gente. E a gente começou a cantar o hino... Agora vamos ver se minha cabeça tá boa. Acho que é 185 da harpa, ou é 187. Vem tu, ó Rei dos Reis. Vem tu, ó Rei dos Reis. E a gente começou antigona, a gente começou a cantar isso, e ele começou a fazer o barulho, e começou a acompanhar, com a né? melodia do Nossa, jeito que conseguia. olha. E aí foi 2, 3 na terceira estrofe, quando foi vento consola, Espírito de paz afasta Satanás, e, né? Quando a gente entrou na terceira, vem tu consolador, Espírito dá temor, foi nessa estrofe, se eu não me engano. Quando a gente começou a cantar, ele gritou, Jesus me cura! E voltou Olha a fala só. dele, ele foi curado Aleluia, instantaneamente. glória a Deus. Olha só. Então, forte, assim, né? tem que trazer eles pra contar isso aqui, que Nossa! eu tô contando em 2 Vai minutos. ser uma grande honra. Eles irmão. contam em Nossa. 2 horas, e aí minha mãe vai explicando tudo o que aconteceu. É tremendo o testemunho. Bonito, muito E aí lindo. foi curado Amor de disso, Deus, vamos né? pra casa. Outra Olha cirurgia. só. Cabeça dele encheu de pus de Meu novo, vai Deus. ter que operar. Só que dessa vez o médico falou que achava que não sabe se voltaria, se era mais séria a cirurgia e tava mais tomado e tal. E aí, e nisso tudo, por isso que é legal trazer eles, porque daí minha mãe vai contando tudo que Deus foi convencendo Sim, ela, a sim. gente. Eu não vou nem entrar nisso, senão a gente não sai daqui hoje, mas... Amei, né, mas né, você tá falando vai edificar alguém. pra irmão, não dar spoiler, né, assim, mas nessa última cirurgia, Deus convenceu a gente que realmente Deus poderia levar ele, e se a nossa alegria em estar confiando, cantando e servindo a Deus continuaria a mesma. Então, foi um negócio que até então a gente estava crendo que Deus vai curar, Deus vai fazer, mas agora assim, e se não tiver mais ele, e se eu tirar ele, vocês continuam me dando o que vocês dão e fazendo o que vocês fazem, né? fiéis. E foi algo que balançou a gente assim, e aí a gente no meio disso tudo, orando e tal, até que ele foi levado para a 4ª cirurgia, e quando ele chegou para fazer a cirurgia, ele tava sem reconhecer ninguém nessa sequela dessa cirurgia, então ele olhava pra gente, falava, quem é ele? Eu falava, não sei. Quem é ela? Não sei. Pra minha mãe, quem é? Não sei. Pro meu avô, quem é? Não sei. Não reconhecia mais ninguém. Meu Deus. Meio que perdeu a memória, isso aconteceu com ele. E aí nessa cirurgia, ele bem mal e bem abatido, e aí ele foi pra cirurgia, é que eu não vou contar muito, senão eu vou estragar a parte da minha mãe aqui quando ela contar, mas ele chegou na cirurgia, e no meio dessa cirurgia, a cirurgia costumavam demorar 8, 10, 12 horas ali, né? Deu 20 minutos que ele subiu, mandaram chamar a gente de novo pro quarto. Os acompanhantes voltem pro quarto que ele vai voltar. A gente, em 20 minutos não operou, e a gente voltou correndo, né? Falou o que aconteceu. O médico falou que quando chegou pra operar ele, tava sem reconhecer ninguém, alguns dias sem falar nada com nada. Quando o médico foi preparar pra anestesiar, ele olhou e falou, oi, doutor Jader, tudo bem com o senhor? Olha só. Ele falou, eita, você voltou. Nossa, que loucura. Aí falou, Pastor Carlos, Jesus. você vai me deixar louco, assim, como é que você Meu volta? Deus E a do cabeça céu. cheia de pus e a consciência voltou e tudo começou a funcionar de novo. E aí ele pegou uma lapiseira do bolso de uma menina que trabalhava ali na equipe e falou, o que é isso aqui? Cane... Aí ele falou, não, isso é uma Olha só. lapiseira, não é uma caneta. Ele falou, meu Deus. Aí ele falou, o que tá escrito em João 3,16? Aí ele sentou na cama, encheu o peito, porque Deus amou o mundo de Olha tal só. maneira. Ele falou, volta com ele pro quarto, que eu não posso apagar ele assim. Me traz ele apagado amanhã. Olha Porque só. precisava operar, porque tava enchendo de pulso. Mas ele falou, não tenho coragem de apagar ele assim. E depois ele contando, sabendo que ele pode não voltar mais. Então amanhã já cede ele no quarto e me traz ele apagado. Quando ele voltou pro quarto nessa noite, a gente tava lá com ele cantando, e aí que a gente tava cantando mesmo, né? E cantando, começou a vazar o pus Meu pelos cortes Deus na do cabeça céu. dele. E aí eu tinha o celular do médico, eu liguei e falei, doutor, tá vazando os pus da cabeça do meu pai. Ele falou, Jéter, é impossível, onde tá o pus não tem acesso, onde tá o corte, não tem como vazar. Olha só. Vocês estão vendo coisa, volta pro quarto e fica lá cantando com a sua mãe. Eu voltei, dei um tempo, minha mãe falou, liga pro médico, tá vazando tudo a cabeça do pai aqui, o que a gente faz? Aí saí de fora, doutor, tá Desespero, vazando né? aqui de novo. Ele falou, o hospital já me avisou. E aí ele me falou assim, se a natureza resolveu intervir de novo, eu não coloco minha mão na cabeça do seu pai. Olha só. Deixa que a natureza vai fazer o que tiver que fazer, tá na mão dele. Amanhã cedo eu passo aí.
Quando ele chegou no outro dia cedo, a cabeça dele tinha murchado, não tinha mais nada. O pus Olha acabou. só. Glória a Deus. Isso tudo foram em... Eu tô... Resumindo, 11 né? dias, sei lá, 16 dias, sei lá, Sim. alguma coisa assim. 2 semanas no máximo. Tava quase Ele convertendo ficou o médico, né? 3 meses no hospital. Sim. No final que ele saiu de lá, meus pais vão lembrar certinho, mas foram entregues 70 bíblias para 70 pessoas que aceitaram a Meu Jesus. Quase Deus do converteu céu, até olha o 60 isso. bíblias, médico, né? foi. Eu não vou lembrar o número exato, mas foi assim, foi de 60, 70 bíblias de pessoas que aceitaram a Jesus.